Muito boa noite, está começando aqui pela sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, nessa sexta-feira, hoje 21 de janeiro de 2022. Então, como vai? Vai bem? Então, o Opinião está no ar aqui hoje, vamos falar aí dos direitos aí dos nossos cidadãos mato-grossenses, a questão da defesa jurídica, não é? E muitos assuntos relacionados à nossa Defensoria Pública, porque o Defensor Geral está mais uma vez aqui a postos conosco, nosso caríssimo Clodoaldo Aparecido, só que tem mais nome, né? Porque que nem meu nome é comprido. Ele é Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, mais conhecido como Clodoaldo Queiroz, está aqui. Vamos conversar sobre nossa Defensoria Pública, que muita gente chama de patinho feio da gestão, especialmente quando fala-se de distribuição dos duodécimos, quando define ali tudo, nas políticas, nas tratativas no parlamento, sempre tem aquela coisa, aquela choradeira para tentar puxar um pouquinho mais para a Defensoria Pública e olha, é um parto. Às vezes consegue, às vezes não, às vezes tem decisões judiciais aí que a própria Defensoria entra contra o governo, porque afinal de contas o que é lei tem que ser cumprido, mas aí vem a decisão lá de cima do Supremo Tribunal Federal e ela também não é cumprida. Eu não entendo muito dessas coisas não, mas vamos conversar sobre esses assuntos aqui com o nosso Clodoaldo. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, muito obrigado a você que acompanha a programação da TV Pantanal e em especial você que assiste ao Opinião pela internet também, não é? Na página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Um carinho especial por você que está sempre conosco a cada noite aqui nos prestigiando. Você pode interagir com a gente. Tem alguma dúvida aí sobre os seus direitos, como acessar a Defensoria Pública? Como conseguir essa, aspas, assessoria jurídica pública, não é? Porque é o papel da Defensoria Pública, dentre outros, né? Mas principalmente esse, de dar esse suporte aí aos nossos cidadãos. Tem alguma dúvida? Um caso específico? A oportunidade é agora para você estar participando com a gente, interagindo. Mande a sua pergunta, a sua dúvida pelo WhatsApp aqui do Opinião. É esse que vai aparecer. Aí, ó, tá aparecendo aí 99932-25. Ela não tem. A caríssima Caroline Sabrina Chaves está me falando aqui no ponto que não tem, porque deu um problema na máquina ali, vou ficar devendo, mas de todo modo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência, viu? E o Clodoaldo, tem o Facebook, a Caroline está me avisando, tem um Facebook, aí você pode estar interagindo conosco por lá também, acompanhando, comentando, dando as suas opiniões, seus pitacos, não é? Porque este programa está sendo transmitido ao vivo pela página no Facebook, como eu disse agora há pouco. Agora sim, Clodoaldo, muito bom recebê-lo aqui mais uma vez, em tempo feliz 2022, para você, para a sua família, não é? Para todos lá, da Defensoria Pública também, que seja um ano bom, um ano produtivo, saudável, abençoado por Deus a todos vocês. A primeira pergunta, eu falei aqui da questão financeira, né? A questão do duodécimo. Primeiro, queria que você atualizasse a gente sobre o duodécimo, esse que está previsto para esse 2022, que foi aprovado agora neste final de 2021 pelo Parlamento Estadual, não é? E como é que está sendo o cobertor aí para atingir, para cobrir toda a demanda, especialmente em tempos difíceis como esses tempos pandêmicos? Boa noite, prazer em recebê-lo de novo. Boa noite, Paulo, boa noite, Lorenberg, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer novamente estar aqui com vocês e poder falar para vocês e para a população, principalmente, que é para quem a gente trabalha, né, todo dia.
A Defensoria tem historicamente esse problema, como você já disse no início, né? Falta de recursos, histórico, se repete, e é por isso que até hoje a Defensoria de Mato Grosso ainda não está em todas as cidades, né? É a grande reclamação, não só nossa, mas da população, enfim. Mas a situação atual, Paulo, eu não tenho o que reclamar, não. Sabe? Acho que a Defensoria vive hoje o melhor momento. Que primeiro defensor-geral que vem aqui que fala que não tem do reclamar. Mauro Mendes, a Assembleia Legislativa está melhorando lá, hein? Mas diz aí. Exatamente. Eu agradeço muito a Assembleia Legislativa, porque na verdade são eles que aprovam, né? Que aprovam a palavra final, quem dá são eles, né? E assim, eu estou no 4º ano da minha gestão como defensor-geral, né? Nos 3 anos anteriores eu não falei isso, né? Pois é. Agora no 4º eu posso falar, né? Então hoje a gente está numa situação... E isso é graças também à situação financeira do Estado, né? Que todo mundo sabe que está arrecadando muito dinheiro. Nós só não estamos melhores porque estão em vigor as regras que tratam das restrições financeiras, né, teto de gastos, etc., que impedem o aumento da despesa com o pessoal, principalmente. E para uma instituição igual a Defensoria Pública, que já estava carente de pessoal, o que a Defensoria precisa é de mais gente para trabalhar, né? E como existem essas leis que vêm do governo federal, inclusive, né, que determinam que não pode contratar, não pode isso, pode aquilo, a Defensoria ficou amarrada. Então, embora o Estado está arrecadando bastante recurso, existe recurso disponível para investimento, para a gente comprar equipamento, para a gente melhorar a infraestrutura, otimizar o trabalho através da tecnologia, e tudo isso a gente está fazendo, porque a gente usa recurso para investimento, que isso está permitido, mas para aumento de pessoal, que é o chamado recurso para custeio, isso hoje, essa questão do teto de gastos impede. Então a Defensoria hoje está amarrada por causa disso ainda. Até agora estava, né? Estava até dezembro, né, defensor? Até dezembro. Porque aí a lei federal que impedia, por exemplo, promover reajuste, realização de concurso, ela já expirou. Valeu até dezembro, mas o ano está começando agora também. Né? Exatamente. E aí, concluindo o que eu estava falando, né, agora já liberou, nós já vamos abrir o concurso agora. Já está contratar mais defensores e esperamos... Até o final desse ano, que é quando eu concluo a minha gestão como defensor público geral, a gente já consiga levar a defensoria para quase todas as comarcas dos municípios do estado, né? A gente vai deixar um pouquinho para o próximo gestor fechar nos anos seguintes, né? Mas a programação nossa é conseguir essa expansão. E como eu disse, porque nós não estamos conseguindo ter um fluxo em relação à questão do orçamento, do repasse de recursos, por parte do governo do Estado, que tem atendido essas demandas, né? É um consenso no Estado hoje, não era até pouco tempo talvez, mas hoje já é de que é preciso que a Defensoria chegue em todos os municípios, né? Está todo mundo concordando com isso, então o Estado está fazendo investimento nisso. Professor Lorenberg. Ia falar diretor. Defensor-geral. Defensor-geral, tem um trecho aqui de um discurso do defensor ou do ex-defensor geral, o Djalma Mendes Júnior, em 2015, na Câmara de Cuiabá, quando a Defensoria foi homenageada em razão de vistorias nas policlínicas, nos bairros. Ele trouxe aqui uma fala e eu gostaria muito de um comentário do senhor. Entre aspas, a luta começou em 2010, mas a demanda chegou até nós em 2013 e foi designada para a recém-criada Coordenadoria de Ações Comunitárias, levando a Defensoria Pública para dentro dos bairros. Pensamos que essa é a melhor forma de assegurar o direito do cidadão, estando próximo a ele. E por isso, essa se tornou nossa política institucional. Se eu entendi bem, defensor, e me ajude, a política institucional que o ex-defensor fala aqui é de aproximar a Defensoria aos moradores dos bairros periféricos, ao cidadão. Eu gostaria muito de ouvir um comentário se isso continua valendo até hoje ou já foi descartado e por que foi descartado e por que continua. Exatamente. Essa é uma política assim, de atuação das defensorias públicas que hoje é o nosso norte principal, né? A Defensoria Pública, ela precisa... A Defensoria Pública é um órgão, Lorenberg,
diferencia de vários outros órgãos, que não pode esperar que a população, nós não podemos esperar que a população nos procure. A nossa função, a nossa missão é muito além disso. Porque a população que nós atendemos, em parte, é uma população que nem sabe que nós existimos, que nem sabe que tem direitos e que tem uma instituição que pode brigar por esses direitos. Grande parte da população que nós atendemos não sabe disso. Então, se a Defensoria esperar que essas pessoas venham até ela não vai cumprir sua missão. Então, por isso, a Defensoria Pública tem o dever de ir até as pessoas, de ir até essa população. E quando o Dr. Djalma, ex-defensor-geral, criou essa coordenadoria na Defensoria, foi justamente com esse objetivo. É um órgão administrativo que tinha a função, as pessoas que atuam nesse órgão, os defensores, servidores, eles não atuavam dentro do fórum, fazendo audiências, eles atuavam indo aos bairros, inicialmente foi em Cuiabá, indo aos bairros, conversando com as lideranças, conversando com a população, identificando as demandas e trazendo isso para a administração direcionar como é que seria o atendimento daquelas demandas naqueles bairros. Essa coordenadoria foi criada lá em 2010 e até hoje ela existe. Né? Mas com o mesmo desempenho, não? Não, agora nós estamos do ano passado para cá, e especificamente agora, em janeiro, por acaso, por uma coincidência, sua pergunta, nós estamos reestruturando essa coordenadoria, ampliando o tamanho dela, para que ela passe a atender o Estado todo, para que ela possa levar esse tipo de atendimento para o Estado todo, além do atendimento que nós já fazemos nos núcleos. Basicamente é isso, é identificar os problemas, ir atrás, ir num determinado município e ver, por exemplo, que naquele município as crianças carentes estão sem transporte escolar e não conseguem ir para a escola na zona rural. Então nós queremos ir lá e ver que tem esse problema, porque aquelas pessoas não sabem que eles podem vir na Defensoria, a Defensoria vai cobrar isso da Prefeitura. Então, nós estamos ampliando essa coordenadoria de ações comunitárias, o CAC, para ampliar. E esse é um dos nortes da atuação da Defensoria, como eu disse, é ir aonde os problemas estão. Quando a última vez que eu dei posse para novos defensores, né, que entraram na Defensoria, lá eu fiz o meu discurso ali de empossá-los, eu disse para eles algo nesse sentido. Eu falei, vocês vão chegar na Defensoria, vão encontrar lá uma sala, né, um gabinete com ar-condicionado, computador e tal. Só que eu disse, esse não é o local de trabalho de vocês. Esse é o local onde vocês vão descansar. Descansar redigindo petição, estudando. O trabalho é feito fora, é indo até as comunidades, é indo buscar os problemas onde eles estão. E é assim que a gente trabalha, né? Dia a dia nosso é estar lá, aqui em Cuiabá, é estar lá no lixão, é estar dentro dos presídios, é estar... O Natal, por exemplo, eu passei até a meia-noite lá no albergue, onde está a população de rua, lá no antigo Hotel Mato Grosso, que a prefeitura alugou lá, estive lá com eles, lá, aproveitando a data simbólica, né, para colher os problemas que eles estão tendo especificamente lá, porque eles se reuniram por causa do Natal ali, mas a maioria não fica ali, né? Aproveitando que eles estavam lá, e esse é o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então essa coordenadoria, ela ainda existe, Lorenberg, e está sendo reforçada agora. Ô Clodoaldo, eu estava falando a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a questão do duodécimo, mas aí eu ainda continuo nela, porque qual é o valor previsto para esse 2022 para a Defensoria Pública? E, além de saber qual é o valor, quanto desse valor é destinado a pessoal, pagamento de pessoal, quanto que é para custeio, enfim, eu queria que você desse fatiasse aí, destrinchasse esse duodécimo aí, como que é feito? Então, hoje, o valor do duodécimo que é aprovado na lei orçamentária, ele para nós não serve mais de parâmetro nenhum. E por que não? Porque, e essa era a reclamação que eu fazia, né, nos anos anteriores e fiz na última vez que eu vim aqui, o valor, por exemplo, o valor que constou no ano passado para a Defensoria, salvo engano, né, eu não tenho esses números todos na cabeça, mas salvo engano foi 171 milhões, o orçamento que foi destinado para a Defensoria em 2021 foi 171 milhões. Nós terminamos em dezembro agora, executando 199 milhões, 200 milhões. De 171 para 190. 99. 99. Eu estou arredondando para 200. Então, quase 30 milhões. Nós executamos a nossa despesa que já existe, ela foi 30 milhões a mais do que o que estava na lei orçamentária, 171 milhões.
E isso aconteceu o ano passado, aconteceu o ano retrasado, aconteceu no ano anterior. Isso vem acontecendo há muito tempo. O valor do orçamento na lei orçamentária para a Defensoria Pública, ele sempre foi irreal. Ele não representa a despesa que já existia. E como a Defensoria ela presta um serviço essencial, né? Não tem como fechar a Defensoria por falta de recursos, porque para grande parte do Poder Judiciário, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, o Poder Executivo ele sempre suplementou, ele repassou a mais para a Defensoria todos os anos. Então, ele completava o que faltava lá no mês de setembro, já acabava o dinheiro, o Executivo repassava o restante. E a Defensoria pagava as suas contas. E aí, quando ia para a lei orçamentária na Assembleia, voltava o que era anterior, aquele valor deficitário. Então, isso ocorreu ano passado, de novo, e esse ano, por causa da questão do teto de gastos, não da federal, mas existe um teto estadual também, né? Do regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal, que foi colocado na Constituição do Estado, logo que o Mauro Mendes assumiu, né, eles aprovaram isso aí. Na verdade, foi aprovado no final do Pedro Táxi ainda, se não me engano, no último ano. Mas, enfim, ele dura até o ano que vem. Até o ano que vem, o orçamento de nenhum dos poderes e órgãos pode aumentar além da inflação. É o IPCA, se não me engano. E por isso que do ano passado, desse ano para 2022, o orçamento de todo mundo aumentou só a inflação, 8%. O aumento foi 8% para todo mundo, porque inclusive não pode aumentar, inclusive para a Defensoria. Agora, esse orçamento, a gente vai gastar esse valor que está na LOA, que deve ser uns 180, 190, então, nós vamos gastar isso em agosto, setembro, já acabou. Então, esse não é o orçamento com o qual a gente trabalha. Hoje, a lei orçamentária não serve de referência. Então, nós temos acertado com o Estado, com o Executivo, com a Assembleia Legislativa, com todos, de quais as despesas que nós vamos ter, essa expansão, né, de abrir defensorias em algumas cidades que hoje não tem. Então, isso já está acertado que será feito. E para pagar essas despesas, o Estado, com a arrecadação que ele está tendo, vai repassar, através de suplementação, esse orçamento para nós, como vai passar para os outros também, eu estava tentando lembrar dessa palavra, suplementação, que é o caminho que vai sobrar, porque... Só no outro ano é que essa questão vai poder ser regularizada na LOA, para 2023, que aí não tem mais esse impedimento, e você pode colocar na LOA o valor exato que está sendo gasto. Acima da inflação. Acima da inflação. E aí o Executivo que assume esse aumento, quer dizer, então está passando mais para a Defensoria, está quebrando o teto estadual? Não, é que isso vai para a conta do Executivo, fica como despesa do Executivo e isso é permitido. Porque lá é que nem assim, meu carro, vamos supor, uma hipótese, meu carro faz 1 quilômetro a cada 10 litros, né? 10 litros para 1 quilômetro, eu tenho que ir lá no PA90. Eu não vou conseguir. E aí é o que eu estou fazendo essa analogia, eu quero só para encerrar esse bloco bem rapidinho, o Clodoaldo, se você tem que atingir as comunidades, já que a Defensoria está indo até as pessoas, como você disse aqui, que tem um setor lá para isso, tem que atingir os municípios onde não tem a Defensoria, quer expandir, como que você vai conseguir, rapaz, se tem essa limitação financeira aí? É com a suplementação que tem a expectativa? É a única forma, né? Na minha... E na outra vez que eu vim aqui eu falei isso, né? Que no meu plano de gestão não estava previsto ampliar a Defensoria para outros municípios. E não estava previsto porque eu sabia que tinha essa limitação orçamentária. Mas nessas tratativas nós conseguimos estabelecer essa possibilidade, mas isso será feito dessa maneira, né? Com apoio do Estado, do Poder Executivo, governador, secretário de Fazenda, estão repassando para a Defensoria, já fizeram isso ano passado, né? O valor necessário para pagar as despesas, né? Então, e aí está acertado que nós temos esse compromisso de levar a Defensoria para mais municípios, né? Então, vai ter que vir essa suplementação para custear isso. E vai ter que ter o apoio da Assembleia, né? Sempre. E aí tudo isso foi feito com o apoio da Assembleia. Tudo isso que a gente decidiu é sentando lá e conversando, porque senão não tem como, né? Bom, eu vou dar um break aqui, vou dar um break para o break, né? A gente vai dar uma pausa aqui para o break comercial e assim que a gente retomar, a gente traz aqui mais questionamentos do Lorenberg, meus também, para a gente esmiuçar mais a realidade atual da nossa Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui com o seu defensor geral, o Clodoaldo Queiroz. Um instante só. Então, o nosso Opinião está de volta ao vivo nesta noite de sexta-feira, hoje dia 21 de janeiro. Uma ótima noite para você. Eu quero mandar um abraço para a Lindalva, lá do Tijucal.
Não é de ver que a Lindalva, ainda ontem, ela pediu para eu mandar um abraço para ela. Eu esqueci, a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo das coisas. Eu prometi mandar hoje, tá, Lindalva, para você, seu marido, seu filho, e a sua mãe, que eu esqueci o nome, que você falou o nome dela, e eu também esqueci. Dona Marilene. Então, a vocês aí do Tijucal, muito obrigado pelo carinho da audiência, sempre conosco aqui, acompanhando ao programa Opinião. A gente não vai ter o Gazeta Digital hoje, porque temos um problema técnico, não é? Mas eu quero aqui colocar à mesa para o Lorenberg comentar, juntamente até com o Clodoaldo, porque a gente vai falar sobre saúde pública, não é? Neste bloco, e eu vou perguntar aqui também sobre como é que está aí essa demanda lá no âmbito da nossa Defensoria Pública. Mas, rapaz, assim, é preocupante porque eu estava observando aqui, me permita, Lorenberg, os dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, não é, no dia de hoje, eles mostram que houve uma morte aí, por exemplo, de um idoso de 100 anos de idade, lá de Santo Antônio de Leverger, não é? Mas também outras pessoas, outras 15 pessoas que morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. No mesmo período, de acordo com a atualização da SES, 4.767 novos casos da doença foram notificados no estado, que passou então a contabilizar 594.311 contágios e deste montante, em 555.831 ocorrências, as pessoas que foram infectadas e testaram negativo para a doença posteriormente. E de acordo aí com ainda o mesmo boletim divulgado pela Secretaria, aí vem a parte triste, né, mais triste, que é o número de óbitos, né? O número subiu e tem subido, infelizmente. Hoje está em 14.179 óbitos devido às complicações da Covid-19. Além disso, há também 23.418 pessoas infectadas que estão cumprindo isolamento domiciliar. Os números gerais da doença subiram de forma acelerada nas últimas semanas após a realização da fatídica festa de Réveillon, né? Das festas de Réveillon, quando eu falo da fatídica, eu sempre lembro daquela de Chapada que foi mais emblemática, não é? E outras festas mais aí que houve espalhadas pelo estado. E aí o resultado é isso. A ocupação de unidade de terapia intensiva em Mato Grosso, a ocupação está em 77%, né? Teve já há uns 10 dias atrás em 80%, mas está subindo de novo, 77,61%. Enquanto o mesmo índice relativo aos leitos de enfermarias está na casa dos 33%. É isso que a gente tem para informar aqui do número da pandemia. E sobre essa questão de carnaval, rapaz, eu fico meio indignado, meio não, muito indignado, o Lorenberg, falando em nível nacional, né? Lá no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro resolveu, sabe o que ele fez? Eu achei que ele fosse cancelar o carnaval. No primeiro momento até cancelou, tal, as pessoas iam manter o desfile das escolas de samba e tudo mais. Por enquanto, né? Só que aí hoje ele veio e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos realizar sim o carnaval completinho em 21 de abril. Então, a cidade de São Paulo também, mesma coisa, está adiando para abril. Então, assim, é um flerte com o perigo que eu não entendo. Aliás, até entendo se você falar que é a questão da economia, mas, poxa vida, não é? Eu queria saber se essa resistência aí, nesse momento, ela não só prejudica? Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Lorenberg Alves? Meu amigo Paulo e amigos telespectadores, veja, a gente tem que analisar o contexto do país em municípios que têm o carnaval para atração do turista e aqueles municípios, que é a imensa maioria, que não depende do carnaval para impulsionar a economia.
O Rio de Janeiro é um exemplo mais típico, que depende muito, mas muito, do carnaval para impulsionar a sua economia. Porém, nós estamos numa situação muito difícil, muito complicada, se nós observarmos os números já registrados. Veja, não são iguais ao que nós tivemos no primeiro semestre do ano que passou, que nós tivemos um aumento considerável. Mas é preciso que nós tenhamos a clareza de que o cuidado, a atenção, a vida, eu sempre digo, o que movimenta, o que alimenta uma família são as vidas preservadas. Mortas não movimenta, não alimenta nada. Portanto, tem que ser preservado sempre as vidas que movimentam essa família. Mas, por outro lado, nós não podemos perder de vista. O Paulo acabou de falar aqui agora há pouco, ler, que em Mato Grosso morreram 15 pessoas nas últimas 24 horas. Até ontem... 16, né? Porque 16. Tem o senhor de idade lá. 16. Até ontem, amigos, do dia 29 de dezembro, até ontem, morreram 111 pessoas de Covid. Com mais 16, são 127 pessoas morreram nesse curto espaço de tempo. E mais de 36 mil pessoas pegaram o Covid. Isso significa dizer que ainda nós não chegamos àquela taxa do mês de abril do ano passado, mas é um número que deixa alerta a cada um de nós. Todos nós alertados para um número que pode subir. Por outro lado, ainda tem a resistência de pessoas contrário à vacina. E aí me preocupa muito mais. Porque você não vacinar é uma coisa, mas você sair publicamente usando as redes sociais para bater contra a vacina, aí a situação fica muito mais difícil, fica incompreensível. Veja, o que nós devemos fazer é com que as pessoas venham a vacinar. Nós só podemos vencer a doença tendo um número muito grande de pessoas vacinadas. Ok, o Opinião está entrevistando aqui nesta noite o Clodoaldo Queiroz, que é o defensor geral. O Clodoaldo, a propósito de vacinas, né, que é um assunto que o Lorenberg acabou de tocar nele, né? Como é que está essa demanda, essa situação lá, uma vez que tem uma discussão aí sobre os passaportes, né, para pessoas adultas, e tem agora a discussão das crianças, né, se as crianças devem ou não serem vacinadas, e até estão falando aí, mas alguns devem exigir a carteirinha de vacinação para fazer matrícula e tudo mais, enfim. Como que esse assunto está sendo abordado, absorvido na Defensoria Pública, em termos de demanda? Bom, na Defensoria, essa questão de passaporte para criança, isso não está lá ainda, né? Nós não tratamos dessa questão ainda, especificamente de passaporte para criança, já que a vacinação para criança, ela foi autorizada agora, né? Poucos dias, e está começando nesse momento, não chegou nada nesse sentido lá ainda. Agora em relação aos adultos, na própria Defensoria hoje só se entra vacinado, né? Todos os defensores, servidores, estagiários, todos que trabalham na Defensoria Pública tiveram que se vacinar. Se eu chegar lá para ingressar na Defensoria, eu tenho que apresentar? Tem que apresentar, senão barrado na porta. Ou seja, não só os servidores, né? Então, começou com os servidores, ia dizer, né? Inicialmente eram servidores, e aí todos se vacinaram, não tivemos resistência nenhuma. A alternativa era, se alguém não quisesse se vacinar por alguma convicção, não por questão de saúde, algum impedimento, mas por convicção, ok, mas ele teria que apresentar o teste negativo de Covid a cada 15 dias, para entrar na Defensoria e poder estar convivendo com outras pessoas dentro da Defensoria. Começou com os servidores e desde a semana passada, para todos, quando aumentou o contágio agora, né, nessa nova onda, então nós tivemos que fazer essa determinação para que qualquer cidadão ou cidadã que quiser ser atendido presencialmente na Defensoria, ele precisa do comprovante de vacinação para poder entrar
nas dependências da Defensoria Pública. Se a pessoa não tiver o comprovante de vacinação, ela continua sendo atendida. A Defensoria ela nunca fecha as portas para ninguém. Mas aí será atendida virtualmente, pelo WhatsApp, pelo nosso site, que tem um atendimento online, ou por telefone. Que, aliás, é a grande 90% dos atendimentos hoje, as pessoas preferem ser atendidas dessa maneira, né? Não querem mais ir até a Defensoria porque nós criamos esse canal. Mas alguns querem ir presencialmente. Quem quiser ir presencialmente hoje precisa mostrar o comprovante de vacinação. Nós entendemos que a ciência já demonstrou isso, independente de qualquer outro tipo de entendimento, mas as pessoas não vacinadas, elas têm um potencial maior de transmitir o vírus, né? Os vacinados também transmitem, mas os não vacinados transmitem mais. Isso, para mim, já está mais que comprovado. Então, é uma forma de reduzir um pouco, não resolve o problema, mas reduz um pouco o índice de transmissão ali, pelo menos dentro do ambiente da Defensoria Pública. Essa é uma posição da Defensoria por meio de portaria, do governo propriamente? Como é que é? Não, da Defensoria. Tem autonomia para fazer. Do Defensor Público Geral determinando isso. Com base nessa alegação que o senhor está fazendo aqui agora, né? Que é de justamente o objetivo minimizar, já que não vai resolver, minimizar. Né? E minimizar, por quê? Para não ter que fechar a Defensoria Pública. Porque nós, nessa onda agora, que está contaminando muita gente, nós temos várias pessoas que trabalham na Defensoria Pública contaminadas. Ninguém em estado grave, mas vários contaminados. E quando a pessoa está contaminada, ela automaticamente precisa ficar afastada do trabalho. Nós estabelecemos lá 10 dias, conforme as orientações atuais. Então, alguns núcleos tiveram redução, nós chamamos de núcleos, né, de atendimento, tiveram redução de metade de pessoas trabalhando. Quase não tiveram como ficar abertos. Então, o objetivo último é esse, né, evitar que haja uma expansão da contaminação e nós não tenhamos pessoas para trabalhar na Defensoria Pública e tenha que fechar totalmente. Professor Hollenberg. Defensor, novamente eu gostaria de um comentário do senhor para uma matéria que o senhor, na época, não era o defensor-geral, mas era o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria e, juntamente com mais 6 defensores, no mês de maio de 2011, os senhores fizeram uma vistoria na madrugada do dia 5, para ser mais preciso, no dia 13 de maio de 2011, no pronto-socorro de Cuiabá. E encontraram lá naquela oportunidade pessoas, inclusive pacientes, no chão. Tinha mais de 100 pessoas, além do que comportaria o pronto-socorro. E aí, tem a questão também de pacientes que estavam há 3 meses sem cirurgia, esperando uma cirurgia, ou seja, uma precariedade, irregularidade, falta de médicos no pronto-socorro em 2011. Eu pergunto ao senhor, para provocar uma reflexão do senhor, esse quadro continua presente, ou ele teve melhoras, ou ele teve idas e vindas, ou ele continua numa situação complicada, a saúde pública no estado de Mato Grosso, em especial Cuiabá? Hollenberg, pela minha experiência na Defensoria ao longo desses anos, já são 22 anos na Defensoria Pública, sempre acompanhando essa situação da saúde pública, esse momento talvez foi o pior momento da saúde pública, pelo menos em Cuiabá e na região metropolitana. Foi, pela minha vivência, o pior momento. De lá para cá, a situação ainda está longe do ideal, mas melhorou, né? E a principal razão da melhora, para diminuir aquele caos que a gente identificava lá, é o aumento do número de leitos de UTI, que é o que não tinha, né? Então, até por conta desse tipo de ação que a gente fez, né, que além de medidas judiciais que nós fizemos, houve a repercussão dessa nossa inspeção lá, e isso constrange, né, as pessoas que têm que resolver. Teve ações do Ministério Público também, enfim, depois de tudo aquilo que houve naquele período, foram aumentando leitos de UTIs gradativamente, né? Foram construindo hospitais públicos e aquilo foi amenizando ao longo desses anos todos. E aí eu abro um parênteses para dizer, a pandemia, apesar de toda a tragédia, apesar não, ela está trazendo toda essa tragédia para nós, essa situação terrível de tantas mortes, mas ela vai deixar um legado positivo, que é o aumento do número de leitos de UTI no estado de Mato Grosso.
mesmo tirando os leitos que são específicos para a Covid, que depois vão deixar de existir, mesmo tirando esses, houve um aumento, assim, praticamente dobrou, se eu não estou enganado, o número de leitos de UTI no estado de Mato Grosso, do início da pandemia. Fora os leitos provisórios, os leitos que vão ficar, né? Isso já foi anunciado pelo governo. Então, o grande problema que havia naquela época, que causava aquele caos de gente lá no chão, tomando soro, deitado no chão, e aquela situação terrível, eram pessoas que precisavam estar internadas numa UTI. E aquele caos, ele melhorou, não está mais naquela situação. Hoje não falta mais leito de UTI em Mato Grosso, para as doenças normais. Ela chegou ao limite no ano passado em função da pandemia. Mas tirando a questão da pandemia, e mesmo assim não faltou, chegou no limite ali. Quando chegou no quase 100% de ocupação, o estado aumentou um pouco e depois a pandemia reduziu, enfim. Mas tirando a questão da pandemia, hoje há leitos de UTI numa quantidade razoável no estado de Mato Grosso. O problema da saúde pública hoje é cirurgias e tratamentos eletivos. Esse é o grande problema. Então, quem está lá com problema ortopédico, na cama, sem conseguir levantar, porque precisa colocar uma prótese na perna, não consegue. As pessoas estão morrendo esperando essa prótese e não conseguem. E como é que está sendo a demanda nesse sentido aí? A procura por auxílio jurídico? Essa procura existe, ela é constante, né? E nós estamos, essa é uma luta grande nossa. E também, além da gente correr atrás através da justiça, nós tratamos administrativamente também. Nesse momento, a pandemia está atrapalhando. A pandemia atrapalha tudo, né? Todas as outras coisas que precisam ser resolvidas, a pandemia faz com que fique em segundo plano. Mas existe uma tratativa já que envolve o Poder Judiciário, o governo do Estado e a Defensoria Pública também, para nós criarmos um fluxo de atendimento rápido para essas questões de cirurgias eletivas que estão aguardando. Para evitar que a Defensoria tenha que entrar com processo na Justiça, judicializar essa questão, nós estamos criando um sistema que seria como se fosse uma mediação da saúde. O Poder Judiciário está à frente disso, mas para funcionar precisa ter a participação do governo, que é quem paga, e precisa ter a participação da Defensoria, que é quem leva 80% a 90% de todos os processos de saúde para a Justiça. Então, isso já está desenhado, nós já estamos conversando na Vara da Saúde do Dr. Lindotti, onde vai tramitar isso, já está tudo desenhado. A pandemia atrapalhou um pouco agora, mas a gente espera implementar isso e é uma forma de tentar reduzir essa fila de espera para as cirurgias eletivas, que é o grande problema, são o grande problema da saúde pública em Mato Grosso hoje. Clodoaldo, teve uma situação lá em Alta Floresta e eu queria puxar isso para Cuiabá, né? Houve após um pedido aí da ação civil pública lá entre a Defensoria Pública juntamente aí com a Justiça terminou, não é? O pedido foi da ação civil pública foi feito em conjunto aí com a Defensoria Pública e juntamente com o Ministério Público, né? Lá foi determinado que fosse definido por parte da gestão a apresentação aí, num determinado prazo, acho que 72 horas, o plano de contingência, que é o respaldo aí para essa questão a questão sanitária que está havendo lá, que a demanda é muito grande. Eu queria saber por que isso não é feito. Por que essa iniciativa não é tomada aqui por um município de Cuiabá e Várzea Grande, onde a incidência é maior, inclusive, que Alta Floresta? Não, mas é feito sim. Está sendo feito aqui? É feito desde o início da pandemia. Essa cobrança é uma cobrança por um plano de ação, né? A Defensoria não está cobrando medidas específicas, né? Nós entendemos que nós não temos capacidade técnica de dizer o que o prefeito tem que fazer para controlar a pandemia. Então, o que se identificou que lá em Alta Floresta não tinha nesse momento, tem várias ações como essa em vários locais. Cuiabá tem, então? Cuiabá não teve ação, porque administrativamente foi atendido. Antes de entrar com o processo, a Defensoria cobra do prefeito, do secretário, vira um processo administrativo. E se ele não responde, é que entra com o processo. Mas o Cuiabá tem o plano de contingência? Essa aqui é a pergunta. Tem ou não tem? Tem, desde o início da pandemia, né? Desde o início, né? Nós tivemos várias reuniões com a ex-secretária de Saúde, né, que estava lá no início da pandemia, reuniu com a Defensoria, ouviu apresentou os planos que eles tinham, ouviu as sugestões que a Defensoria tinha, que era trazendo de especialistas como intermediário, e não se entendeu necessário entrar com uma ação judicial, porque as informações foram prestadas.
Olha, a opinião vai, agarramos na conversa aqui e tem que chamar o intervalo comercial que eu esqueci. Tem que chamar o intervalo comercial e a gente retoma para o terceiro bloco já com o Clodoaldo Queiroz aqui da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. É um instante só. Bem, nós estamos entrevistando aqui nessa noite, aqui no programa Opinião, o Clodoaldo Queiroz, que é o defensor geral, o chefe da Defensoria Pública aqui do Estado de Mato Grosso. Estamos discorrendo aqui sobre assuntos nesse último bloco, falando aí da questão da saúde. Não sei o que Lorenberg vai puxar agora, porque o Lorenberg foi lá, buscou a vida das 5 gerações antes aí do... O Clodoaldo fica até amarelo quando ele chega aqui, que toda a primeira coisa que eu olho é no calhamaço do Lorenberg, que agorinha no intervalo, eu vou te perguntar um negócio de 2000 e não sei quanto. Cara, o cara nem lembrava mais disso aí, Lorenberg vem cutucar o rapaz. Mas tudo bem, esteja à vontade, Lorenberg. Não, mas agora... Mostre as suas ferramentas aí. Não, defensor, agora é um relatório, na verdade é um relatório mesmo, da defensora, que foi a primeira coordenadora das ações comunitárias, que é a Silvia Maria Ferreira. Vou ler um trecho desse relatório, que é muito interessante, e eu gostaria muito também de uma reflexão do senhor. Entre aspas, com as visitas técnicas nessas unidades de saúde, constatamos que os problemas são basicamente os mesmos. Ela estava referindo a 2015. Como falta de médicos especialistas para os ambulatórios, bem como recepcionistas. Além disso, as estruturas das policlínicas do Pascoal Ramos e do Verdão são as mais danificadas e precisam de reformas urgentes. Na policlínica do Cochipó, dentre os principais problemas constatados, estão a falta de médicos, fecham aspas. E aí vem a minha pergunta para provocar uma reflexão do senhor. Ela está referindo aqui a 14 de agosto de 2015. Aí eu venho com a pergunta, essas vistorias, defensor geral, que era muito comum em 2013, 2014, 2015, 2011, continuam sendo comuns ainda hoje, ou hoje não se faz mais e atendeu-se a uma queixa muito grande por parte dos pacientes, por parte do sindicato médico? Eu até, na sua pergunta anterior, eu esqueci de falar isso, sobre as vistorias. Então eu vou aproveitar, que bom que você perguntou de novo. Eu ia dizer assim, naquela pergunta, inclusive, Lorenberg, nós já vamos recomeçar a fazer as vistorias agora esse ano. Durante a pandemia, não teve como fazer, né? Porque você não pode nem entrar, no auge da pandemia, não podia nem entrar nos hospitais. Então, na minha gestão, começou em 2019, né? Eu entrei e aí peguei a pandemia, né? Passou alguns meses e já estava na pandemia. Então, não teve mais essa atuação de vistoria em loco por conta disso. E já estamos programando para fazer esse ano. Então, nós vamos retomar a fazer... A diferença, só como eu disse, é que essa atuação era só em Cuiabá. Agora essa atuação é no estado inteiro. Nós vamos fazer a vistoria nas unidades de saúde do estado inteiro, para ver a situação atual. Nós priorizamos uma vistoria agora, nos últimos anos, nas unidades penitenciárias, que precisava, né? E isso não é muito divulgado, porque é muita coisa feita em segredo, mas está sendo feita entre aspas, uma pequena revolução nas grandes unidades penitenciárias do estado de Mato Grosso para resolver problemas que existiam lá dentro que não poderiam acontecer. Isso foi feito através de vistoria da Defensoria Pública com apoio do Poder Judiciário. Então nós priorizamos isso, são 5, 6, 7 unidades grandes, né, que existem de penitenciário no estado de Mato Grosso, e agora em 2022 nós vamos voltar a realizar a inspeção na saúde. Aí esses problemas que foram relatados, como eu disse antes, né, eram problemas rotineiros que ainda existem, né, mas hoje nem existem mais as policlínicas, né? Nós temos as UPAs e tal, a estrutura é outra, melhorou, não é o ideal ainda, mas não era isso que causava aquele caos, né? Aquele caos lá, que era uma coisa vergonhosa que ocorria aqui em Cuiabá, era por falta de leito, né? Chegava gente no hospital e não tinha onde colocar, e jogava as pessoas no chão. Esse problema foi amenizado. Você falou aí da retomada das vistorias, isso tem que ser o quê? É iniciativa própria da Defensoria ou ela tem que ser provocada? Não, a Defensoria tem esse dever, né, de fazer, de verificar todo órgão que atende a população, a Defensoria tem que ir lá ver se está sendo feito o serviço. Eu imaginei que fosse assim, pelo menos já
tive até respostas nesse sentido, dando conta de que não. Porque você não vai adivinhar o que o cidadão está precisando, qual que é a demanda dele, não é? E por isso que eu perguntei se é uma iniciativa que já faz parte do cronograma ali da programação. Exato. Pode ter a provocação. Se tiver a provocação, nós iremos, né? Mas não depende disso. É o que eu falei lá atrás, né? A defensoria, as pessoas que a defensoria atende, essas pessoas que estão lá, estavam jogadas no corredor do hospital, elas não sabem que elas podem ir na defensoria pública, que a defensoria pública vai vir aqui brigar com o prefeito, brigar com o governo. Eles não sabem disso. Então a defensoria tem que ir lá nessa época. Os defensores, nós falamos aqui do Valtenir a outra vez, eu falei isso aqui, o Valtenir, ele se tornou conhecido e virou um político aí, forte no estado, porque ele, como defensor, ia lá dentro do pronto-socorro nessa época e chegava um por um dos que estavam lá no chão e falavam, peraí, vamos resolver esse problema, você não pode ficar aqui. Pegava já os dados da pessoa, o documento e ia atrás para conseguir na justiça um leito no hospital particular para aquela pessoa. Entendi. Para ser custada pelo Estado. Tá a dica aí, viu? Então, olha só, qual é a forma de a pessoa acessar a nossa Defensoria Pública? Tem a presencial, que você só vai entrar se tiver vacinado, e tem a virtual também. Como é que funciona? Só para completar, né? Hoje se você vai no hospital e não tem atendimento, os próprios funcionários do hospital indicam para a pessoa, vai na Defensoria Pública, que aí, sabe, os próprios funcionários ali. Hoje os nossos números, eles estão todos, então o atendimento virtual é feito pelo WhatsApp, e são vários números, porque nós temos várias especialidades. Passa um só para eu falar aqui, você lembra de cabeça? Pelo site. Porque se eu passar um número, eu vou passar um número que todo mundo vai ligar e não é para aquele lugar que é para ligar. Cada número é de uma especialidade. Que é o defesa da mulher, defesa da saúde, Defensoria Pública MT. É isso que está aparecendo ali, ó. Eu falo para as pessoas, joga lá Defensoria Pública MT lá no Google e vai cair direto no negócio. defensoriapublica.mt.gov.br. Aí lá vai ter de cara todos os WhatsApp de cada especialidade. E em breve, daqui um mês ou dois, nós vamos ter um número único, aí vai ficar fácil. Nós vamos ter um único número com atendimento de inteligência artificial, onde a pessoa só precisa saber esse número e ela vai ser direcionada para todos os núcleos. Mas isso a gente está fazendo agora. Professor. Isso significa dizer que ainda nesse semestre terá esta possibilidade. Estimo que uns 2 meses, no máximo, já deve estar pronto isso. Defensor, no primeiro bloco o senhor falou que não tinha nada a reclamar, mas ao mesmo tempo o senhor falou lá na frente de uma outra frase de que o orçamento continua sendo irreal, continua com dificuldades. Lá no mês de maio de 2020, pelo menos foi publicada na imprensa que foram fechadas 32 unidades da Defensoria Pública. E aí vem a minha pergunta, se não tem o que reclamar, isso significa dizer, defensor, que essas 32 unidades que foram fechadas ou pelo menos paralisada o seu funcionamento no mês de maio de 2020, elas voltaram hoje ao seu funcionamento ou ainda não foi possível fazer isso? Então, voltaram, sim. Como eu estou dizendo, né? Então, por isso eu não tenho o que reclamar. Naquele momento, tinha muito a reclamar, e reclamei muito, né? Inclusive isso aí que você citou, foi consequência disso, né? De um orçamento que estava lá na lei orçamentária, que era o que estava sendo repassado, ele não permitia nós pagar, nós não estávamos conseguindo pagar nem o valor dos aluguéis dos prédios. Estavam atrasados já. E os proprietários estavam cobrando dos servidores e defensores lá no município do interior, cobrando aluguel deles, e eles não têm nada a ver com isso. Quem tem que pagar somos nós aqui. Então, nós teríamos que devolver os imóveis e, né, ou seríamos despejados. E é isso que foi anunciado nesse momento. Se nós não tivermos recurso, nós vamos ter que fechar por questão material mesmo, não é por uma decisão, alguém está resolvendo fechar. Então, naquele momento, nós tínhamos muito a reclamar em relação a isso. E isso tudo já foi superado. Nós não só temos todos os núcleos que existiam abertos, como nós já expandimos. Assim, nós expandimos 15 comarcas, além das que existiam nessa época. Só que essas 15, hoje, nós atendemos ela através de acumulação, como a gente diz, né? O defensor público de outro local, ele atende também, vai lá 2 dias por semana para fazer as audiências, para atender a população. Mas já atende, né? Não tinha atendimento nenhum e já tem. 15 a mais. Hoje, e aí, então, são o número de quantas comarcas que têm defensoria, ainda que tenha um defensor atendendo? Quantas? Nós estamos com 58 comarcas, do total de 79, né, que o Estado tem. Isso.
Faltam, então, quase 20, em torno de 20. Da vez anterior que o senhor esteve, tinha menos 15 do que tem hoje. Tinha 41. Na verdade, tem até mais de 15, deve ter uns 18 então, né? Porque eram 41 comarcas. Hoje nós estamos com 58. Ô, defensor, vamos caminhar para o final aqui do programa já. Eu gostaria que você fizesse a seguinte análise, né? Houve um tempo, rapaz, um tempo sombrio, eu diria até, que ali na Defensoria Pública nós tivemos, assim, nossa, situações muito ruins. Defensor gastando demais, sendo acionado na Justiça, tendo problemas sérios com a Justiça. Tinha defensor lá que viajava, era uma farra com o dinheiro lá da nossa gloriosa Defensoria. Tinha uma defensora também lá que era perdulária. Aquela lá teve problema com a Justiça também. Como é que está essa questão aí das despesas? Está sendo, porque está difícil o dinheiro lá, né? Estão falando de suplementação. Como é que está sendo gerido esse quesito aí, viagens diárias e tudo mais? Bom, lá na Defensoria só teve um só que teve problema com a Justiça. Foi um defensor. Não teve uma defensor Carol geral. Rottini também, que teve um problema lá? Não teve nenhum tipo de problema. Ela teve denúncias anônimas. Anônimas por questão política da Defensoria Pública, mas ela não teve nenhum processo judicial, absolutamente nada. Denúncias houve, eu lembro que houve denúncias. Denúncias anônimas na imprensa, não denúncia no Poder Judiciário. Nunca houve. Então isso a gente faz questão de falar, porque na Defensoria Pública nós só tivemos uma situação que abalou a imagem da Defensoria Pública, onde houve processo judicial, houve até demissão. Foi do Pietro, né? Ele foi demitido da Defensoria pela própria Defensoria, Entendi. inclusive, né? E isso atrapalhou muito a imagem da Defensoria, porque todo mundo lembra disso, né, no Estado, nos órgãos públicos desse período. Então, foi a única vez. A Defensoria Pública ela é exemplar. Mas a pergunta é, como é que está sendo gerida a questão dessa... Então, isso que eu estou dizendo. A Defensoria Pública tem uma gestão exemplar, reconhecida, com prêmios. Mas tem diária, como é que é feita essa questão da diária? As pessoas que precisam viajar, né? É feito da maneira correta, como tem que ser feita. Se a pessoa mas houve viaja limitação? Fala assim, porque o cobertor, Clodoaldo, porque o cobertor é curto, e aí eu penso assim, deve fazer contingenciamento, deve fazer uma política mais econômica nas despesas e também nas ações da própria Defensoria. Claro, porque não tem dinheiro, né? Falando para o Lorenberg antes, né? 70% do orçamento da Defensoria é usado para pagar a folha de pagamento. O que sobra é usado para pagar basicamente aluguel de todos os prédios. As nossas grandes despesas são essas, né? Aí com o pouco que sobra do total ali, uns 10%, 5%, é usado para pagar internet, energia elétrica e tal. Então, o nosso recurso é limitadíssimo. Então, ainda que alguém quisesse ter uma gestão como que você deve estar usando por parâmetro outras instituições, né, que gastam dinheiro e tal, imagino, né? Porque na Defensoria, mesmo que alguém quisesse fazer isso, não tem de onde tirar o dinheiro, né? O dinheiro não ia ter. Não, então, não é questão de parâmetro, é só porque você tem uma demanda para atingir, você tem um povo para atender e precisa chegar até o povo. E isso é feito da maneira correta. Então, aí eu ia dizer, eu queria concluir, porque é importante para responder o que você falou. A Defensoria, nós já ganhamos 3 reconhecimentos nacionais por boas práticas de gestão. Sim. De gestão, ações contra a corrupção, ação socioambiental, nossas ações lá preservam o meio ambiente no nosso trabalho no dia a dia, reconhecido pelo Ministério do Governo Federal, e práticas antirracistas. Eu tenho esses 3 prêmios, desses 3 anos de gestão, recebidos nacionalmente pelas nossas boas práticas. Então, lá a gente controla o dinheiro público da maneira mais rígida, mais correta que possa ser feita. Tá, eu só não sei se você entendeu errado. Eu só não quis nem insinuar que você, que na sua gestão, eu só queria saber só como que está sendo feito esse gerenciamento aí, porque você tem que chegar até a sua demanda e para isso você precisa de ter recursos, tem que ter carro, tem que ter combustível, tem que ter diária, enfim. Por isso que eu fiz a pergunta e insisti nela, porque... Enfim, se é transparente, não veria por que você responder tal como respondeu. É isso que eu estou dizendo, porque não tem 3 formas de fazer. Ou faz certo ou faz errado, isso que eu quero dizer. Aí você pergunta como que está sendo feito. Está sendo feito da maneira correta, como tem que ser feito, da maneira legal e transparente e tudo. Pois é, o concurso público, já que temos esse déficit lá, só para encerrar o programa aqui, como é que está? Tem previsão? Tem previsão.
Nós estamos agora, nesse momento, nós recebemos as propostas, né, de empresas para realizarem o concurso, elas apresentaram, recebemos da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, 5 empresas renomadas nacionalmente apresentaram propostas para realizar o concurso. O nosso setor que cuida disso na Defensoria está analisando as propostas para que seja escolhido qual empresa que vai realizar, e isso deve ser feito em 1 semana, 2 ou 3, e aí nós já vamos contratar a empresa e já publicar o edital. A nossa ideia é começar o concurso mais rapidamente e até o final do ano concluir, terminar o concurso e já fazer a nomeação de defensores para fazer essa ampliação aí do atendimento da Defensoria para esses municípios que a gente não está hoje ainda. Beleza. Clodoaldo Queiroz, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Que seja a primeira de uma série de outras entrevistas que a gente terá pela frente aí nesse 2022. Sucesso aí lá no comando da nossa Defensoria Pública. E novidades, estamos aqui a posto para bem informar. Bom 2022 para vocês. Obrigado, agradeço novamente a oportunidade aí de estar falando sobre a Defensoria para a população. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente entrevista aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Mato Grosso, o Francisco Lucena. Não perca às 7h30 da noite, segunda, dia 24, aqui na TV Pantanal. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.